Olá, queridos, tudo bem? Coisa boa ver vocês aqui. Pois é, vocês vão entrando, a gente vai aqui. Eu não tô conseguindo colocar meu telefone aqui no suporte, vou ter que ficar segurando porque tá carregando aqui. E aí eu vou ter que segurar um pouquinho, se mexer aí, vocês já sabem. Queridos, muito bom estar aqui com vocês. Eu estava assistindo a live do PB. PB, parabéns, feliz aniversário. A gente já comemorou seu aniversário antecipadamente. Hoje eu não lhe vi pessoalmente, né? E corri bastante para conseguir estar aqui com vocês. A pessoa tá até, eu tô olhando ali na live, eu tô até vermelhinha, gente. A pessoa correu literalmente para conseguir chegar a tempo para poder fazer. Eu tava sem carregador e tinha que correr para conseguir fazer a live. Tô vendo aqui, olha, muita gente. Poa, o pessoal de Porto Alegre na área, viu o pessoal do Maranhão, queridos, pessoal de João Pessoa que me recebeu com muito carinho, o pessoal de Recife, meus queridos alunos do Rio de Janeiro também, que tá aí na live, o pessoal de Niterói, sou de Niterói, Belém, Passo Fundo, Salvador, tô aqui lendo, pessoal, um beijo, queridos, e o pessoal do CO também, de todo G1, G2, G3, G4, G5, todo o carinho do pessoal do CO, que vocês são, né, muito especiais também, pessoal do online de todo o Brasil, pessoal de Teresina, pessoal do Paraná, Recife, queridos, muito bom, né, tá aqui com vocês e nós vamos aqui aproveitar e vamos fazer uma transmissão pensando no direito do trabalho. E depois a professora Beli Gravatar vai entrar com dicas de processo. Eu tô esperando vocês entrarem pra gente poder começar, porque eu vou cumprimentando vocês, né? Mas depois eu vou pedir muito, assim, encarecidamente pra gente segurar as mensagens. Porque a gente tá assim, ó, eu tô com pouca bateria, ele tá conectado aqui e a gente sabe que as transmissões também, se ficar comentando muito, eu sei que vocês querem mandar beijos, sabe? Mas se começar a ficar com muito comentário, acaba travando. Aí eu queria então que vocês me ajudassem pra gente poder fazer a transmissão, né? E eu poder começar a falar aqui, trazer dicas para vocês de direito do trabalho. Então vamos lá, tô esperando vocês entrarem, convidem os seguidores de vocês, tá? Só que realmente eu vou pedir para parar com as mensagens, porque com as mensagens acaba ficando bem ruim pra gente poder fazer. Então vamos lá. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Então a gente vai começar aqui. Queridos, eu tô aqui, vou tentar fazer o máximo. Daqui a pouco a professora Beli Gravatar. Beli, você está online? Queria que você me ajudasse. Dá um oi aí se você estiver conectada, estiver online. Pra gente poder ir se falando aqui. Me dá um oi pra ver se você tá aí. Só quero ver você aí comigo. Beli. Amiga, tá travando? Como é que tá aí? Se ficar muito ruim, se ficar travando, eu falo só um pouquinho, depois eles assistem e você entra na sequência, então, com o processo, né? Que a gente tá junto aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte? Vamos parar as mensagens e aí eu entro com as dicas de direito do trabalho. E nós estávamos ontem fazendo uma participação especial com o PB, na revisão do PB. E aí algumas pessoas me pediram para falar sobre os domésticos. E eu acho realmente que doméstico vem como um bom tema para a gente explorar na prova, né? Pode ser realmente caiu na segunda fase de trabalho, na última prova, e eu acho que pode aparecer realmente para a gente aí empregado doméstico. Então vamos falar um pouquinho sobre os empregados domésticos, né? E são dicas que realmente a gente pode abrir a prova, estão lá os empregados domésticos. Então, queridos, vamos juntos, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os empregados domésticos. Vamos começar lembrando quem é o empregado doméstico? Vamos lá? Primeira coisa, tá? Veja aqui, eu tenho empregado doméstico, ele tem uma lei própria. Qual é a lei própria dos empregados domésticos? A lei própria dos domésticos é a Lei Complementar 150 de 2015. Essa é a lei dos domésticos. Na Lei Complementar 150 de 2015, que é a atual Lei dos Domésticos, o artigo 1º, ele vem logo trazendo o conceito de quem é empregado doméstico. Pois bem, então vamos lembrar? Como é que está o conceito de doméstico lá na Lei Complementar 150 de 2015? Vem dizendo logo assim: considera-se empregado doméstico
aquela pessoa física que vai prestar os seus serviços, só que diz que com pessoalidade, com onerosidade, com subordinação. Mas a lei do doméstico diz que o trabalho é prestado, mas com natureza contínua. Então vamos lembrar assim? Natureza contínua. O objetivo aqui não é a gente pensar em dicas na hora da prova. O que pode aparecer na hora da prova pra gente? Natureza contínua. O que é continuidade? Queridos, continuidade está ligada à repetição na semana. Você vai ver quantos dias na semana a pessoa trabalha para ver se ela consegue o vínculo dela como empregado doméstico. Pois bem, quando a gente fala sobre isso, até para a gente ver se consegue ou não ser empregado doméstico, vamos assim dizer, você vai gravar assim, ó, empregado doméstico. Para ser empregado doméstico, tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Lembrando, para ser empregado doméstico, tem que aparecer uma questão na prova e ele tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Mais 2 dias por semana, combinado? Isso na lei antiga não era claro. Na atual lei do doméstico vem escrito, olha, para conseguir o vínculo de emprego como empregado doméstico, tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Belém do Pará, um beijo, queridos. Mas vamos só aqui, ó, concentrando na revisão e a gente só combinou uma coisa. Um beijo para todos vocês desse Brasilzão. Eu sei que tem gente que assiste até que tá fora do país, tá conectado e assiste a gente, que volta e meia manda beijo. Mas agora, vamos concentrar, porque aí a gente fica com uma conexão tranquila. Depois eu abro para vocês mandarem mais beijinhos, mandem corações, que eu vejo que vocês estão me assistindo com todo carinho. Aí a gente falando do doméstico, papel doméstico. Já vimos que para ser empregado doméstico tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana, combinado? Então, para ser doméstico, por mais de 2 dias por semana. Beleza, começamos agora. Estamos começando agora sim. Aí veja uma coisa. Outra coisa importantíssima do empregado doméstico é olhar para o empregador. Para ser empregado doméstico, o empregador doméstico só pode ser uma pessoa ou uma família. Então, o empregador doméstico só pode ser pessoa ou família. E muito importante, tá? Esse que é o empregador doméstico, além de só poder ser uma pessoa ou uma família, o empregador doméstico não pode ter finalidade lucrativa. Ele não pode ter intuito de lucro com a exploração da mão de obra do doméstico. Se você reparar que a exploração da mão de obra e com finalidade lucrativa, já lhe digo, não pode ser empregado doméstico, ok? Então assim, Ju, você pode me dar um exemplo? Posso. Como é que pode aparecer? Pode aparecer na prova o seguinte: aquele empregado doméstico, que é aquele que lava, passa, cozinha e trabalha numa residência. Ele pode ser contratado como empregado doméstico? Eu posso contratar uma pessoa para lavar, passar, cozinhar, arrumar, ser babá das crianças, né? Automaticamente, babá de criança, ele pode ser cuidador de idoso, pode ser contratado como empregado doméstico? Pode sim, mas tem um detalhe importante: não pode ter finalidade lucrativa. Então imagine o seguinte: será que eu posso contratar alguém para lavar, passar, arrumar, mas para trabalhar, por exemplo, numa pensão? Não, não posso. Por que eu não posso contratar como doméstico alguém que vai passar, lavar, arrumar, cozinhar, mas trabalhando numa pensão? Porque aquele que trabalha numa pensão, não há exploração com finalidade lucrativa. Então, mesmo que naquela casa, né, é uma casa, mas ali eu tenho a exploração, por exemplo, como uma pensão. A exploração com finalidade lucrativa, se assim for, não pode ser contratado como empregado doméstico, ok? Então, vamos lá, ó. Empregado doméstico tem que trabalhar, recapitulando, por mais de 2 dias por semana. E o empregado doméstico, ele, quando a gente olha para o empregador doméstico, só pode ser uma pessoa ou uma família e não pode ter finalidade lucrativa. Isso é muito importante para a gente caracterizar o empregado doméstico. Combinado? Esse é o artigo 1º, logo, que inaugura a Lei Complementar 150 de 2015, a atual Lei do Empregado Doméstico. Pois bem, agora vamos ver uma outra coisa também que está no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, no parágrafo único. É uma coisa que eu acho que a qualquer momento vai aparecer em prova. Quando a gente for pensar em contratar doméstico, lembre-se de uma coisa: eu só
só posso contratar como doméstico aquele que for o quê? Que tiver 18 anos ou mais. É vedada a contratação de menores de 18 anos de idade como empregado doméstico. Então, eu não posso contratar como doméstico menores de 18 anos de idade. Combinado? Então, vamos bem. Continuando aqui, eu já vi que me pediram para falar dos intervalos. Vou falar sim um pouquinho, mas vou falar sempre com foco maior dos empregados domésticos. Fechado? O foco aqui é a gente aproveitar e falar dos empregados domésticos. Então, ainda falando dos domésticos, o que acontece? Quando a gente fala de empregado doméstico, olha o que acontece. O empregado doméstico tem uma jornada de trabalho que está também dentro da regra geral de duração da jornada de trabalho, urbanos, rurais, domésticos. Então, o que a gente vai pensar? Qual é a regra geral de duração da jornada de trabalho? Seja ele empregado urbano, rural ou doméstico. 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais. Como é que está na Constituição? 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa é a regra geral de duração da jornada de trabalho do urbano, do rural e também do empregado doméstico, ok? Vamos focar nos domésticos? Se eu estou falando de uma jornada de trabalho, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Queridos, será que o empregado doméstico pode prestar horas extraordinárias? Pode sim. Doméstico pode prestar horas extraordinárias e se o doméstico prestar horas extras, a hora extra é paga com acréscimo de no mínimo 50%. Então o doméstico pode prestar horas extraordinárias sim e se ele presta horas extraordinárias, as horas extras são pagas com acréscimo de no mínimo 50%. Fechado? Agora uma outra coisa. Quando a gente fala do doméstico, assim como o doméstico pode prestar horas extraordinárias, o que pode acontecer com o empregado doméstico? O doméstico pode também ter chamada, vamos assim dizer, compensação da jornada. O doméstico pode ter a compensação da jornada. O que é compensar a jornada, pessoal? Compensar a jornada significa o seguinte: eu trabalho além da jornada. Só que ao invés de receber como horas extraordinárias, há uma compensação da jornada. Um exemplo clássico de compensação da jornada é o seguinte: quando eu falo em banco de horas. Juro, pode ter banco de horas para empregado doméstico? Eu posso ter um empregado doméstico e adotar a compensação na modalidade banco de horas? Posso fazer isso? Posso. Vamos agora ligar o alerta. Tá com o seu alerta ligado? Vamos lá? Tá com o alerta ligado? Então vamos juntos, ok? Então vamos assim pensar. Banco de horas, banco de horas. Apareceu na prova uma questão falando da compensação da jornada na modalidade banco de horas. Agora eu quero muita atenção, porque pode ser a questão da sua prova. Vamos lá? Banco de horas. Se eu estiver falando de uma situação que envolva, tá? Banco de horas. Se for empregado urbano regido pela CLT, banco de horas, empregado urbano regido pela CLT, banco de horas só pode ser pactuado por acordo ou convenção coletiva. Repetindo, banco de horas para empregado urbano regido pela CLT só pode ser por acordo ou convenção coletiva. Combinado? Ok. Agora, domésticos. Pode ser adotado banco de horas para empregado doméstico? Pode sim. O artigo 2º da própria Lei Complementar 150 de 2015 diz que pode ter banco de horas para o doméstico. Então você vai agora ligar o seu alerta. Se aparecer em prova, olha o alerta ligado, apareceu em prova, empregado doméstico, só que diz que para o empregado doméstico eles querem adotar banco de horas. Se for empregado doméstico, o banco de horas pode ser pactuado por acordo escrito entre empregado e empregador. Pode ser por acordo escrito entre empregado e empregador. Então, olha o que acontece. Se eu estiver falando de banco de horas, ok? Banco de horas. Pensou em banco de horas. Se automaticamente ele for urbano, só por acordo ou convenção coletiva. Se for doméstico, banco de horas pode ser por acordo escrito entre empregado e empregador. Fechado? Combinado? Beleza? Então posso ficar tranquila. Outra coisa. Já que nós falamos da possibilidade de ter uma compensação da jornada para o empregado doméstico,
sempre bom lembrar de uma jornada especial de trabalho, ok? Qual é a jornada especial de trabalho? Jornada 12 por 36. Se você falar assim, ó, jornada 12 por 36. Jornada 12 por 36 pode ser para empregado doméstico? Pode. Jornada 12 por 36 pode ser para empregado doméstico. Então vejam o seguinte, empregado doméstico pode ter jornada 12 por 36, a lei do doméstico admite a jornada 12 por 36 para empregado doméstico. Então pode ser para outro tipo de empregado e para o empregado doméstico também a lei do doméstico admite, ok? Uma outra coisa também, existe uma outra jornada especial de trabalho. É um contrato de trabalho especial que traz uma jornada especial. Contrato de trabalho por tempo parcial, tá? Contrato de trabalho por tempo parcial. Queridos, o contrato de trabalho por tempo parcial surgiu na CLT para os empregados urbanos. Mas a atual lei do doméstico permite também a adoção, tá, do contrato de trabalho por tempo parcial para os empregados domésticos. Prestem atenção agora também ao que eu vou lhe dizer. Contrato de trabalho por tempo parcial, a regra não são 8 horas diárias e 44 horas semanais, ok? Então, o que vai acontecer? Obrigada. Artigo 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Está no artigo 3º. Está lá, contrato de trabalho por tempo parcial. Prestem atenção ao que eu vou dizer. Pode ser a pegadinha da sua prova, ok? Contrato de trabalho por tempo parcial. Essa pessoa que é contratada por tempo parcial, ela só pode trabalhar até 25 horas por semana. Quem é contratada por tempo parcial só pode trabalhar até 25 horas por semana. Quem é contratado por tempo parcial, além de ser contratado para trabalhar apenas até 25 horas por semana, prestem atenção, o salário de quem é contratado por tempo parcial pode ser proporcional à sua jornada. Aquele que é contratado por tempo parcial até 25 horas semanais e o salário pode ser proporcional à jornada, quando você compara com aqueles que trabalham em tempo integral, ok? Agora, alerta máximo, alerta máximo. Percebam, agora eu vou fazer outro comparativo que pode ser pegadinha de prova. Quem é contratado por tempo parcial e é empregado urbano, quem é contratado por tempo parcial e é empregado urbano, não pode prestar horas extras. Quem é contratado por tempo parcial e é empregado urbano, não pode prestar horas extraordinárias, ok? Contratado por tempo parcial é empregado urbano, não pode prestar horas extras. Agora veja. Narrou que é contratado por tempo parcial e é empregado doméstico. Se narrar que é contratado por tempo parcial e é empregado doméstico, pode prestar horas extras? Sim, 1 hora extra por dia. Repetindo, se ele for contratado por tempo parcial e for empregado urbano, não pode prestar horas extras. Se ele for contratado por tempo parcial e for empregado doméstico, pode prestar horas extras, 1 hora extraordinária por dia. Tá vendo como é diferente? Tá vendo que esse papo eu tô tentando chamar atenção para coisas que tenho no empregado urbano, tenho no empregado doméstico, mas algumas nuances, algumas coisas que são diferentes, combinado? Então, a primeira coisa que a gente fez foi automaticamente, então, colocar. Nós temos, então, aquele que é contratado por tempo parcial, se for empregado urbano, não pode prestar hora extra. Se for empregado doméstico, pode, mas só pode prestar 1 hora extra por dia. Está tudo lá no artigo 3º da Lei Complementar 150 de 2015. Fechado, queridos? Ju, mais alguma coisa de empregado doméstico que você acha que é importante? Eu acho que sempre vale mencionar uma coisa. Quando a gente fala, tá, de empregado, quando você fala de empregado doméstico, será que empregado doméstico pode ser contratado por prazo determinado? Pode sim, queridos. O artigo 4º da Lei Complementar 150 de 2015, tá? Diz que empregado doméstico pode ser contratado por prazo determinado. Ju, o empregado doméstico pode ser contratado por experiência? Pode ser contratado por experiência, sim. Então, o empregado doméstico pode ser contratado por prazo determinado, inclusive contrato de experiência. Isso está no artigo 4º da Lei Complementar 150 de 2015. Meus queridos, quem é contratado por prazo determinado, em regra, o contrato só
pode durar no máximo 2 anos, ok? Quem é contratado por tempo determinado, o contrato só pode durar no máximo 2 anos. Se for contratado por experiência, o contrato só pode durar no máximo 90 dias. Então, seja ele doméstico, seja ele empregado urbano, se for contratado, então, por prazo determinado, máximo 2 anos, se for de experiência, máximo 90 dias, tanto para os urbanos quanto para domésticos. E automaticamente, quanto tempo pode durar, né? Melhor dizendo, se esse contrato só pode durar no máximo 2 anos ou no máximo 90 dias, será que pode ter prorrogação? E a resposta é apenas uma, ok? Então, repetindo, tanto empregado urbano quanto empregado doméstico podem ser contratados por prazo determinado. Regra no máximo 2 anos, se for de experiência, no máximo 90 dias. Pode ter prorrogação? Uma prorrogação, mas lembre-se muito, não pode ultrapassar o limite de no máximo 2 anos, não pode ultrapassar o limite de no máximo 90 dias. Tudo bem? Então, olha lá, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou vendo que vocês estão fazendo alguns comentários, eu já falei, eu vou chegar em alguns pontos importantes, eu estou indo na lei e estou fazendo logo um estudo comparativo, que eu acho que eles podem explorar isso e pode ser uma pegadinha, para você ver se ele está falando de empregado urbano, se ele está falando de empregado doméstico, por isso eu estou comparando, ok? Agora, veja uma coisa, Ju, como é que ficam os intervalos para aqueles que são empregados domésticos? Primeira coisa super importante, tá? Empregado doméstico, quando você pensar no empregador doméstico, é obrigatório controle de ponto e frequência. Não é aquela coisa assim, sabe? O empregador, ele faz controle de ponto e frequência se ele quiser, ou o empregador doméstico é obrigado. Então preste atenção que eu vou dizer agora. Mais uma coisa que eu vou comparar empregados urbanos com empregados domésticos. Estão ligados? Vamos lá? Então vamos juntos. Empregado doméstico, ok? Empregado doméstico. Se eu estiver falando do empregado doméstico, a gente está agora, né, dentro da ideia, estamos falando do empregado doméstico. Aí a gente vai pensar assim, quando você estiver diante desta contratação, você tem que pensar assim, se ele for empregado doméstico, o empregador é obrigado a fazer controle de ponto e frequência, ok? Sendo empregador doméstico, o empregador doméstico é obrigado a ter controle de ponto e frequência. Pode ser manual, pode ser mecânico, pode ser, né, por digital, pode ser o que for. Gravem, empregador doméstico tem que obrigatoriamente, tá, controlar o ponto e a frequência. Ju, e se aparecer que é empregado urbano? Agora estamos falando do empregado urbano. Se for empregado urbano, o empregador só é obrigado a ter controle de ponto e frequência se tiver mais de 10 empregados no estabelecimento. Repetindo, estamos falando de controle de ponto e frequência. O empregador doméstico é obrigado a ter controle de ponto e frequência, ok? Então, o empregador doméstico tem que ter obrigatoriamente controle de ponto e frequência, independentemente do número de empregados. Empregador doméstico tem que ter controle de ponto e frequência, independentemente do número de empregados. Agora, se for empregado urbano, o empregador urbano só é obrigado a instituir controle de ponto e frequência se tiver mais de 10 empregados. Fechado? Então esse é um ponto que pode aparecer na prova de vocês. Empregador doméstico, independentemente do número de empregados, tem que ter obrigatoriamente controle de ponto e frequência. O empregador urbano só é obrigado a instituir controle de ponto e frequência se ele tiver mais de 10 empregados no estabelecimento. Fechado? Agora vamos falar um pouquinho, então, já que controlamos a jornada, já que a gente viu que o empregador doméstico é obrigado a controlar a jornada, agora a gente vai olhar para o seguinte, e os intervalos? Tá vendo como há uma sequência?
calme, porque eu fiz uma pauta, como falaram aí, eu vou falando dos pontos que são importantes, porque senão vocês começam a atropelar a revisão e vocês começam a não prestar atenção ao que eu estou dizendo. Vocês têm que acompanhar a revisão, vão seguindo comigo, porque eu nem mal consigo ler aqui as perguntas, eu estou focada em passar para vocês os pontos que são importantes, ok? Eu sei que vocês têm um afã de participar, de fazer as perguntas, mas agora são poucos minutinhos que eu tenho com vocês e eu quero, focar lá no momento em que a gente está trazendo dicas importantes. Vamos automaticamente lá na parte em que a gente está fazendo, tá? Vamos lá falar dos intervalos. Não preciso bloquear não. Eu sei que vocês vão respeitar e a gente vai aqui para as dicas, que é o que mais importa para a prova de vocês. Vamos lá? Então vamos nós aqui, queridos. Então, olha, intervalos. Intervalos. Vamos lá? Intervalos. Então vamos nós. Como é que se dá o intervalo interjornada? Intervalo inter quer dizer entre as jornadas. Intervalo interjornada, entre as jornadas. Olha agora, dica. Seja empregado urbano, seja empregado rural, seja empregado doméstico, seja urbano, seja rural, seja doméstico. Entre o fim de uma jornada e o início da próxima, eu tenho que respeitar um interregno de no mínimo 11 horas consecutivas. Urbanos, rurais, domésticos. Entre o fim de uma jornada e o início da próxima, no mínimo 11 horas consecutivas. Prestem atenção, isso é importante e pode aparecer em prova. Esse é o intervalo interjornada. Só que nós temos um outro intervalo, chamado de intervalo intrajornada. Vamos lá no intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada é a famosa hora do almoço. Meus queridos, hora do almoço, intervalo intrajornada. Quando eu falo de domésticos, nosso papo, então, está aqui focado no empregado doméstico. Então, vamos pensar. O empregado doméstico, eu tenho intervalo intrajornada de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Empregado doméstico, intervalo intrajornada, no mínimo 1, no máximo 2 horas. Agora você vai ligar o alerta comigo, ok? Quando eu falo de empregado doméstico, o intervalo de almoço é de no mínimo 1, no máximo 2 horas. Empregado doméstico, ok? Quando eu falo em empregado urbano, lembra que eu estou fazendo um estudo comparativo com vocês, queridos? Então vamos lá. O empregado doméstico, a hora do almoço dele, no mínimo 1, no máximo 2. Lá no empregado urbano, regido pela CLT, quando eu tenho um empregado urbano regido pela CLT, o que vai acontecer? Lá no empregado urbano regido pela CLT, eu tenho que olhar a jornada de trabalho. Vamos juntos comigo? Prestem atenção, vamos juntos, focando aqui. Pode ser a questão da sua prova. Empregado urbano, intervalo, um termo que volta e me aparece. Urbano, regido pela CLT. Se ele é urbano regido pela CLT, se ele trabalha até 4 horas, ele não tem intervalo. Se ele trabalha mais de 4 horas, mas não ultrapassa 6, tem 15 minutos de intervalo. E se ele trabalhar mais do que 6 horas, Ju? No mínimo 1, no máximo 2 horas de intervalo. Comigo, juntinhos? Se ele é empregado urbano, regido pela CLT. Se ele é empregado urbano, regido pela CLT, como é que é a hora de almoço dele? Empregado urbano, regido pela CLT. Empregado urbano, se tem jornada de até 4 horas, não tem intervalo. Se a jornada supera 4, mas não ultrapassa 6, 15 minutos. E se ele trabalhar mais do que 6 horas por dia, se ele trabalhar mais do que 6 horas, ele tem uma jornada de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Agora eu quero assim comigo. Prestem muita atenção. Urbano. Eu vou fazer agora um estudo comparativo do urbano com o doméstico, que pode ser a pegadinha da sua prova. Então eu quero todo mundo ligado, conectado, alerta ligado. Lembra que o empregado urbano, ele quando trabalha mais do que 6 horas por dia, o intervalo é de no mínimo 1 hora e no máximo de 2? Urbano, mínimo 1, máximo 2. Muita atenção que eu vou dizer. Se ele é empregado urbano, se ele precisar de um intervalo maior do que 2 horas, sendo urbano, se o intervalo excepcionalmente precisar ser maior do que 2 horas, só pode ser pactuado por acordo ou convenção coletiva.
empregado urbano, para ter excepcionalmente um intervalo maior do que 2 horas, só se for pactuado por acordo ou convenção coletiva, ok? E se por acaso o empregado urbano quiser ter ali naquela situação, prevendo um intervalo excepcionalmente menor do que 1 hora. Então vamos lá. Se o urbano trabalha mais do que 6 horas, o intervalo não é de no mínimo 1 e no máximo 2, ok? Se excepcionalmente eu precisar de um intervalo maior do que 2 horas, só por acordo ou convenção coletiva. Ju, isso aparece na prova? Que excepcionalmente eles querem pactuar um intervalo menor do que 1 hora. Se eu tiver a pactuação de um intervalo menor do que 1 hora, como é que eu faço? Precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então aqui comigo juntinho, ó. Empregado urbano, regido pela CLT. Se trabalhar mais do que 6 horas, o intervalo é de no mínimo 1, no máximo 2. Se aparece em prova que eu quero excepcionalmente um intervalo maior do que 2 horas, maior do que 2 horas só por acordo e convenção coletiva. Ju, e se aparece na prova que ele é urbano e querem pactuar para ele um intervalo menor do que 1 hora, menor do que 1 hora só por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Agora, ó, alerta ligado, estudo comparativo, entrou o doméstico. Alerta ligado, entrou o doméstico. Doméstico tem hora de almoço de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Doméstico, mínimo 1, máximo 2. Queridos, se o doméstico tem no mínimo 1 hora, no máximo 2, alerta máximo. O empregado doméstico pode ter 1 hora de almoço reduzida para 30 minutos. Empregado doméstico pode ter hora de almoço reduzida para 30 minutos. E basta acordo escrito entre empregado e empregador doméstico. Foca na dica. Empregado doméstico pode ter hora de almoço reduzida para 30 minutos. Basta acordo escrito entre empregado e empregador doméstico. Fechado? Então, ó, empregado urbano, para ter um intervalo de almoço menor do que 1 hora, só por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é para o urbano. Se aparecer na prova que ele é empregado doméstico, só pode ter a hora de almoço reduzida, melhor dizendo, terá a hora de almoço reduzida para 30 minutos, sendo doméstico, basta acordo entre empregado e empregador doméstico, mas esse acordo tem que ser por escrito. Posso ficar tranquila se aparecer na prova. Reduzir intervalo de almoço para menos que 1 hora. Se for empregado urbano, só por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Se for empregado doméstico, basta acordo escrito entre empregado e empregador. Essa é uma excelente dica, fique muito atento para isso, ok? Agora, eu lembrei de uma outra coisa falando do empregado doméstico. Você sabia que empregados domésticos, isso é muito comum, vamos assim dizer, empregado doméstico, ele pode acompanhar o seu empregador em viagem, tá? E realmente, só que prestem atenção o que a lei do doméstico exige. A lei do doméstico exige que o empregado doméstico aceite, ele faça uma autorização, um acordo por escrito para acompanhar o seu empregador em viagem. Primeira coisa, acompanhamento do doméstico, tá? Quando ele acompanha o seu empregador em viagem. Primeira coisa que você vai lembrar, tem que ter acordo por escrito, ok? Então, para o empregado doméstico, ele acompanhar o seu empregador em viagem, tem que ter acordo por escrito. Uma outra coisa importante, foi criado um adicional de 25% sobre o salário do doméstico. Então, o empregado doméstico, quando ele acompanha o seu empregador em viagem, ele tem que fazer isso por escrito, tem que ser firmado por escrito, que ele concorda em acompanhar o seu empregador em viagem. E, quando ele está acompanhando o seu empregador em viagem, foi pactuado pela Lei Complementar 150 de 2015 um adicional de 25% sobre o salário do empregado doméstico enquanto ele estiver acompanhando seu empregador em viagem, ok? Não vamos parar por aí. Na lei do doméstico,
existe uma previsão, tá? Que já existia desde a lei anterior do doméstico, que foi revogada, que é a seguinte. Você vai entender por que eu estou falando do acompanhamento em viagem e por que agora eu vou puxar o link, porque a gente vai conversar nesse momento, tá? Empregado doméstico, para acompanhar seu empregador em viagem, tem que ter acordo por escrito e ele tem direito a um adicional de 25% sobre o salário, fechado? Agora comigo. Numa outra coisa ligada ao doméstico, pode aparecer na sua prova, fiquem atentos, ok? E tá ligada a essa história também da viagem. Descontos no salário. Descontos no salário. Estamos falando de empregado doméstico. Descontos no salário. Grava assim comigo. É vedado ao empregador doméstico, efetuar descontos no salário do doméstico. Se fornecer, vamos juntos? É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do doméstico, se ele então fornecer alimentação, vestuário, material de higiene e moradia. No primeiro momento, é vedado o empregador doméstico descontar do salário do seu doméstico se fornecer alimentação, vestuário, material de higiene e moradia. Você vai incluir uma quinta coisa que não pode ser descontada. Lembra do acompanhamento do doméstico em viagem? A atual lei do doméstico, ela colocou mais um quinto item que não pode ser objeto de desconto do salário do doméstico. Aquele do doméstico que aceitou por escrito acompanhar o seu empregador doméstico em viagem, além do adicional de 25% sobre o salário, ele também não pode sofrer descontos. No tocante ao quê? Passagem, hospedagem, alimentação, né? Quando transporte, quando ele tiver o quê? Acompanhando o seu empregador doméstico em viagem. Recapitulando, descontos no salário do doméstico. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do doméstico se ele então fizer o quê? Não pode descontar do doméstico se fornecer alimentação, vestuário, material de higiene, moradia. Sabe aquele doméstico que mora no local que trabalha? Então, ó, não pode descontar do empregado doméstico se fornecer alimentação, vestuário, material de higiene, moradia, quando o doméstico mora onde trabalha, e as despesas, aquelas despesas do doméstico que acompanhou o seu empregador em viagem. Passagem, hospedagem, alimentação, quando estiver viajando com o empregador, ok? Então, acho que isso pode perfeitamente aparecer para vocês. Estou tentando ver pontos importantes da lei do doméstico e chamando atenção e, quando necessário, comparando com o empregado urbano. Queridos, mais uma coisa importante do doméstico e fazendo também um estudo comparativo. Vejam que eu tenho medo é de justamente colocar uma pegadinha para vocês, ok? Então vamos lá. Agora, vamos aqui pensar numa outra coisa importante. Liga seu alerta de novo. Pode ser a questão da sua prova envolvendo o doméstico. Já que me pediram tanto para falar do doméstico, eu escolhi alguns pontos importantes da lei e vamos até lá. Vale transporte. Vale transporte. Liga o alerta se aparecer vale transporte. Por quê? Porque regra geral, a lei do Vale Transporte, tá? A lei do Vale Transporte diz que ela diz que o Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro. Já tem lá, o nome dela é Vale Transporte, que antes era em papel, depois foi substituído pelo cartão, e o empregador vai alimentando ali no Vale Transporte. Regra geral, o empregador não pode pagar o transporte em dinheiro. Teria que ser como? No Vale Transporte. Doméstico, ligou o alerta. Doméstico, ligou o alerta. O artigo 19 da Lei do Doméstico, liga o alerta. O artigo 19 da Lei do Doméstico diz que, para o empregado doméstico, o custeio do transporte pode ser em dinheiro, sim, desde que seja mediante recibo. Então, olha,
o vale transporte, ele não pode, em regra, ser pago em dinheiro. A lei do doméstico, tá, traz uma exceção e diz que, para os empregados domésticos, o valor do transporte pode ser custeado em dinheiro, sim, desde que seja feito especificadamente e mediante recibo. Isso pode ser uma pegadinha em prova e pode aparecer e você vai estar ligado, ok? Continuando, focados, a gente tem que, então, aqui a gente está focando em algumas dicas, porque já, professora Isabelle Gravetar, daqui a pouquinho, vai entrar com as dicas de processo, ok? Então, aqui comigo, estou focada, centrada, para a gente não perder o objetivo, que é olhar para a lei do doméstico em pontos importantes. Sabe que a gente pode falar também um pouquinho das férias? Sim? Quando falamos em férias, vamos lembrar que quando a gente fala em férias, eu tenho o período aquisitivo das férias e o período concessivo das férias, ok? Quando você pensar em vale transporte, a questão é fácil, que a única coisa que eu falei é que para o empregado doméstico pode ser pago em dinheiro o vale transporte, ok? Por quê? Porque a lei do doméstico permite que o custeio do transporte para o doméstico ir e voltar do trabalho pode ser em dinheiro, tá? Porque para os demais empregados não pode, a lei não permite, mas para o doméstico, a lei do doméstico permite o custeio do transporte em dinheiro, mas tem que ser mediante recibo. Muito bem, isso aí. Então veja bem aqui comigo. Quando a gente fala lá, tá? Da questão agora das férias, voltando às férias, período aquisitivo das férias, período concessivo. Queridos, o empregado trabalha 12 meses para adquirir integralmente seu período aquisitivo e o empregador tem os próximos 12 meses para conceder as férias, certo? Quando o empregador for conceder as férias, em regra, eu tenho 30 dias de férias. Quando o empregador ele automaticamente concede as férias, eu tenho em regra 30 dias de férias, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou falando, olha o nosso estudo comparativo de novo, hein? Quero vocês aqui comigo. Férias, período concessivo das férias. O empregador está concedendo as férias. Vamos começar pelo empregado urbano. Empregado urbano. Férias, empregado urbano. Período concessivo das férias. Quando o empregador for conceder as férias, em regra o empregado tem 30 dias de férias, tá bem? Então vamos juntos. O empregado tem 30 dias de férias. Regra geral, férias concedidas em um único período. Regra geral, férias concedidas em um único período. Professora, pode dividir as férias? Urbano. A CLT para o urbano permite que as férias sejam divididas em 2 períodos. Urbano, CLT, férias divididas em 2 períodos. Urbano, CLT, as férias podem ser divididas em 2 períodos. Um dos quais, ou seja, um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias. Férias, são 30 dias de férias, em regra num único período. Empregado urbano, posso dividir as férias? Até posso, mas posso dividir só em 2 períodos. Sendo empregado urbano, dividido em 2 períodos, um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias. Fechado? Férias, 30 dias, pode dividir em 2 períodos, empregado urbano, mas um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias. Domésticos. Regra dos domésticos, também 30 dias de férias. Domésticos, regra, também 30 dias de férias. Ju, posso dividir também as férias do meu empregado doméstico? Posso. Em quantas vezes? Também em 2. Doméstico, também 30 dias de férias em regra. Posso dividir as férias do doméstico? Posso, também em 2 períodos. 2 períodos. Alerta máximo. Só que quando a lei do doméstico diz que eu posso dividir as férias em 2 períodos, um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias. Perceberam a diferença? Eu posso, tanto para o empregado urbano quanto para o empregado doméstico, foca no que eu estou explicando. Eu posso dividir as férias em 2 períodos,
tanto para o empregado doméstico quanto para o empregado urbano. Posso dividir em 2 períodos, só que olha a pegadinha que você tem que ficar atento na hora da prova. Se falar que é empregado urbano regido pela CLT, posso dividir as férias em 2 períodos, mas um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias. Sendo empregado agora doméstico, empregado doméstico também pode dividir as férias em 2 períodos, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias. Queridos, percebam, nossa, 5K, 5.000 pessoas conectadas, gente, muito feliz. Olha, eu sei que a gente tem que ficar aqui, às vezes, dando branco e chamando a atenção, para vocês ficarem conectados e prestando atenção, gente. Sabe por quê? Porque senão vocês não esperam a gente falar. Vocês têm que lembrar que, assim, ó, transmissão de Periscope é pra gente prestar atenção no que o professor tá falando. Aqui não dá pra gente ficar respondendo questão, não dá pra ficar, eu não consigo ficar acompanhando. Foca no que eu tô dizendo, que eu tô indo focada nas dicas, sabe? Eu tô indo naquela, focada para você poder o quê? Ir nas dicas certeiras, anotar, prestar atenção. Você vê que eu não tô nem brincando durante a transmissão. Eu volto e meio brinco, falo alguma coisa, eu tô focada na aprovação de vocês, sabe? Então, por isso, assim, recebo com todo carinho. Mas o que acontece? São muitas pessoas conectadas. Quando começa muita gente falar, a transmissão não aguenta. Ó, já recebi, agradeço todo o carinho de vocês, todo carinho. Vamos agora só fazer o seguinte, eu vou falar só mais um pouquinho de algumas dicas do doméstico, porque já a professora Beli Gravatar, ela vai entrar com vocês com as dicas de processo. Então vamos juntos aqui, vamos juntos, ó. Respirando fundo, parando as mensagens, porque eu vim numa pegada aí, ó, forte com vocês, vamos focar na revisão, vamos voltar respirando fundo, voltando para a lei do doméstico, porque eu não acabei as dicas sobre férias. Vamos lá? Vamos juntos? Posso contar com vocês? Vamos voltar com foco total para a revisão, vamos voltar para as dicas de trabalho. Então vamos parando as mensagens, botem corações, porque eu vejo que vocês estão aí. Só de eu saber que tem um monte de gente super feliz, ó, sintam-se beijados e abraçados com todo carinho e já eu mando mais beijos para vocês. Vamos só focar aqui, ó, voltando, férias, empregado doméstico, férias. A gente não tá falando do tema férias? A gente não foi lá e fez o seguinte, ó, falando dos empregados domésticos, olha o que nós fizemos. Empregado doméstico. Empregado doméstico. O que a gente vai fazer? Empregado doméstico, férias. Recapitulando, férias. Regra, 30 dias de férias. Posso dividir as férias? Posso. Em quantos períodos? Apenas 2. Empregado urbano. Se eu dividir em 2 períodos, um deles não pode ser menor do que 10 dias. Muito bem. Se aparece em prova que é empregado doméstico. Quando foi empregado doméstico, posso dividir as férias, não posso? Posso dividir as férias em 2 períodos, sendo que para empregado doméstico, um desses períodos não pode ser menor do que 14 dias. Agora vamos juntos aqui, juntos. E o terço? Aquela possibilidade? E o abono pecuniário? O abono de férias? Aquele abono que diz assim, ó, posso converter 1/3 das férias em pecúnia. Quando eu falo posso converter 1/3 das férias em pecúnia, queridos, posso converter 1/3 das férias em pecúnia? Posso. Posso tanto para o empregado urbano quanto para o empregado chamado de empregado doméstico. Agora um detalhe para vocês. Preste atenção. Lembra daquela história de período aquisitivo e período concessivo? Estão lembrados? Período aquisitivo, período concessivo. Muita atenção no que eu vou dizer agora. Muita atenção. Alerta máximo. Abono pecuniário, também chamado de abono de férias. O abono pecuniário, também chamado de abono de férias, é aquela possibilidade de eu converter 1/3 das férias em pecúnia. Abono pecuniário, abono de férias, converter 1/3 das férias em pecúnia. Se ele for empregado urbano, regido pela CLT,
para ele converter 1/3 das férias em pecúnia, prestem atenção, abono pecuniário, converter 1/3 das férias em pecúnia. Se ele for empregado urbano, ele tem que requerer até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Repetindo, empregado urbano, regido pela CLT, quer converter 1/3 das férias em pecúnia, empregado urbano tem que requerer até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Até 15 dias antes do término do período aquisitivo, se o urbano quiser converter em abono pecuniário 1/3 das férias, tem que pedir até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Anotaram? E se ele for empregado doméstico? Se ele for empregado doméstico, tem que requerer a conversão de 1/3 das férias em pecúnia, ok? Tem que ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo. O que mudou? Empregado doméstico tem que requerer a conversão em abono até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Então, se for empregado urbano, ele tem que pedir o abono pecuniário até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Se for empregado doméstico, tem que pedir, tá, até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Essa é a pegadinha, né, gente? Então, vocês viram que eu fui escolhendo a dedo alguns temas para vocês. Para encerrarmos, para a professora Belle Gravatar poder entrar já com as dicas de processo. Belle, me manda um oi para dizer aí se você já tá ok e você já pode aqui, eu posso já ir encerrando e você já pode entrar com as dicas de processo. Qualquer coisa me manda mensagem pelo zap que aparece aqui em cima para mim. Me manda pelo zap, porque aqui para não travar, me manda lá no nosso grupo e coloca, ah lá, Isabelle entrou. Belle, só me dá um ok aqui se você já tá pronta para entrar. Fala lá pelo grupo da gente no WhatsApp, tá? Fala assim, Ju, tô pronta, ok? Então, ó, a gente falou de abono pecuniário, tá? Ok? Abono pecuniário, quando a gente converte 1/3 das férias em pecúnia. Se for empregado doméstico, tem que pedir a conversão até 30 dias antes do término do período aquisitivo, ok? Se for empregado urbano, tem que pedir até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Última dica para vocês, para a professora Belle poder entrar já com as dicas de processo. Queridos, posso mandar empregado doméstico embora por justa causa? Posso, ok? Empregado doméstico pode ser mandado embora por justa causa? Pode sim, ok? Você vai dar uma olhada na lei do doméstico, por volta do artigo 27 da lei do doméstico, por ali, tem as hipóteses de justa causa. E eles incluíram uma hipótese específica de justa causa. Sabe aqueles maus tratos e abusos, quando a gente vê assim, idosos, crianças sendo maltratados por empregados domésticos? Esse tipo de maus tratos praticados por empregados domésticos a idosos, crianças, tá? Isso passou a ser considerado uma falta grave e uma hipótese específica de justa causa para doméstico. Então eu falo para vocês, quando vocês estiverem pensando em justa causa, o empregado doméstico pode ser mandado embora por justa causa? Pode sim. Dá uma conferida, salvo engano, eu acho que é o artigo 27 da lei do doméstico, ok? É por ali, próximo ao artigo 27, se não for especificamente. E automaticamente o que acontece? Quando você pensa em justa causa, é porque o empregado doméstico, ele praticou a falta grave. Será que o empregador doméstico também pode praticar a falta grave? O empregador doméstico também pode praticar falta grave. Então, olha aqui comigo, já me confirmaram, é o artigo 27, sim, da Lei do Doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Obrigada, queridos. Então, veja bem, as hipóteses de justa causa estão no caput e seus incisos, lá do artigo 27 da Lei do Doméstico. Empregado doméstico pode praticar falta grave e ser mandado embora. Agora, quando você olhar para o empregador doméstico, ele automaticamente, ele vai ter o quê? Ele pode ter também faltas graves e praticar então o que a gente chama e ter a rescisão indireta do contrato,
está no artigo 27, no parágrafo único. Queridos, eu vou ter que ficar por aqui. A gente ainda se vê, tá ok? Nós temos amanhã nosso papo final no portal. É só você se conectar no site do portal F3, porque lá no site do portal F3 nós temos nossa revisão gratuita. É só você se conectar pelo site do portal F3, ok? E você consegue assistir nossa revisão gratuita, o dia inteiro de revisão, ok? É gratuita, é só você entrar automaticamente lá no nosso site do portal e amanhã a gente se encontra, a gente vai estar junto. Queridos, peço só para vocês o seguinte, eu tô aqui fazendo esse Periscope pelo PB, eu tô aqui conectado no Periscope do PB. Vamos anotar meu Periscope, se vocês não anotaram ainda? Meu Periscope pessoal para vocês me seguirem e acompanhar, me acompanhar pra gente poder estar juntinhos aí em outras lives. Meu Periscope pessoal é @Prof. Juliana Monteiro. Meu Periscope pessoal, @Prof. Juliana Monteiro. @Prof. Juliana Monteiro, meu Periscope pessoal. E no Instagram, como é que é o meu Insta? @Jumonteiro, portal F3. Então, meu Periscope, @Prof. Juliana Monteiro, ok? Muito obrigada. Isso aí, @Prof. Juliana Monteiro, agradeço, muito obrigada. E meu Periscope, Ju Monteiro, portal F3. Vamos fazer o seguinte? Aliás, meu Instagram é Ju Monteiro, portal F3. Eu vou dar um print aqui da minha transmissão, vou colocar lá no meu Instagram, vou colocar essa transmissão aqui, vou colocar um post lá no meu Insta, @Ju Monteiro, portal F3. Se você gostou da revisão, entre em contato comigo, ok? Deixa lá o seu recadinho e eu quero realmente que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Eu tive que focar aqui, Beth já tá falando, você passou do ponto, você falou muito, mas é que eu tinha muita coisa pra falar, gente, deixou, a gente começa. Me empolguei, viu? Então tá bom, queridos. Um beijo grande. A gente se vê amanhã no papo final do portal. É só conectar e a gente tá junto. Ju Monteiro, portal F3, meu Instagram e meu Periscope, @Prof. Juliana Monteiro. Eu fico por aqui. Desejo a todos vocês uma excelente prova, ok? Um beijo grande. Fiquem com Deus.